Paz do Senhor, igreja, tudo bem? Hoje eu vou gravar um devocional para vocês e vai ser uma série. O nome vai ser Carregando a Presença. É a palavra que o Espírito Santo trabalhou em mim depois daquele vídeo que eu postei sobre o que eu estou carregando para as pessoas que estão me assistindo. Então essa palavra aqui foi uma palavra que eu ministrei para o Ministério Infantil. Para quem não sabe, eu faço parte do Ministério Infantil. Na minha igreja se chama Graça Kids, o Ministério Infantil. E eu sou o tio das crianças. E hoje eu trouxe a palavra que eu trouxe para eles, só que de uma forma mais trabalhada, que o Espírito Santo trabalhou dentro do meu coração. A gente vai ler a palavra, pega a sua Bíblia, senta aí comigo. Isso é um devocional, eu não sou pastor, eu não estou aqui para ser pastor, eu estou aqui para derramar o que eu aprendo. E essa é a ideia, tá? A gente conversar, então os comentários vão estar abertos. O intuito desse vídeo de todos os vídeos, na verdade, é ser uma conversa para a gente conseguir gerar mais intimidade com Deus e conseguir conhecer mais do Espírito Santo e assim todos nós desenvolvermos. A ideia é postar o que eu vivo e derramar amor, sabe, para as pessoas. Então a gente vai ler a Bíblia, então pegue a sua Bíblia. A ideia vai ser tipo uma série, porque deu uma palavra um pouquinho grande e aí deu duas variações. Eu queria muito compartilhar com vocês as duas, para que eu não sofra sozinho, que Deus fala comigo no meu devocional, e também para que eu não aprenda sozinho, que Deus fala comigo no devocional. Então a palavra vai ficar em Êxodo 14. Aí diz assim, ó: quem quiser pegar a Bíblia, caneta e quiser fazer o devocional comigo, aí depois vocês falam que Deus conversou com vocês, botem nos comentários e a gente conversa sobre isso, tá bom? Então é assim, ó: o Senhor disse a Moisés: ordene os israelitas que deem a volta e acampem em Pierode, entre Migol e o mar. Acampem ali à beira do mar, em frente a Baal-zom. E o faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros no Egito. Mas, uma vez, endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar a minha glória, por meio do faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Então, a primeira parte do Carregando a Presença fica sobre Moisés. Moisés recebeu uma palavra de Deus de pegar o povo, os israelitas, e conduzirem eles até essas duas cidades e acamparem perto do mar. Aqui a gente consegue ver pontualmente a intimidade de Moisés. Então a gente pode dizer que Moisés ele tinha um discernimento do Espírito muito grande e que ele era muito chegado a Deus. A gente vai conversar sobre isso, sobre estar em intimidade. Aqui é o tempo carregando a presença. Moisés ele subia ao monte, ele descia do monte com a presença de Deus, mas ele não subia vazio, ele já subia com a presença. Só que nesse tempo de Moisés nós não tínhamos Jesus, e é isso que pega muito em mim. Moisés, outros profetas, Abacuque, Davi, Daniel, muitos outros, mas vamos focar em Moisés por causa da libertação, porque Jesus falou muito comigo sobre Moisés naquele último vídeo. Então, Moisés, ele foi um grande libertador do povo, mas para isso, para libertar o povo, ele teve que ter intimidade, ele teve os processos de discernimento, ele teve processo de deserto, permaneceu na intimidade e conduzindo o povo a partir da voz de Deus. E isso é andar em intimidade. Por quê? Porque a gente consegue ver que o faraó ele estava atrás de Moisés. Vamos trazer para esse tempo hoje. Os problemas eles estavam atrás de Moisés. As contas eles estavam atrás de Moisés. A família com doenças e frustrações estavam atrás de Moisés. Mas ele continuou no monte, ele subiu até o monte, pediu para ser conduzido por Deus. E assim Deus conduziu ele para libertar o povo inteiro. Jesus, ele disse ao povo que nós faríamos coisas muito maiores do que ele fez. Então, Jesus ali, ele deixa aquele, abre aspas, de eu tenho expectativas nessa geração. Eu tenho expectativas nos filhos da promessa. Expectativa, eu tenho visão, porque a partir de agora eu deixei o Pai, eu mostrei o Pai, eu conduzi o Pai. Então, a gente vai linkar aqui um pouco do Novo e do Velho Testamento, mas baseando-se em Moisés. Então, no tempo de Moisés, o faraó estava perseguindo o povo. Talvez o seu faraó é o seu colega de trabalho, é a sua família, é as frustrações e a sua ansiedade. Quem carrega a intimidade? Quem carrega a intimidade não tem medo de se colocar no meio da guerra.
Quem carrega a intimidade não tem medo de ser conduzido em meio à tempestade. Quem carrega a presença não tem medo dos carros, de carroças de guerra que vão vir atrás de você. A gente não tem medo, porque a gente está firmado na rocha. A gente está subindo ao monte para ter o discernimento. A gente está subindo ao monte para entender qual é o caminho que Deus está nos pedindo. E aqui para mim ficou muito marcado. Por quê? Porque Moisés, ele estava começando uma guerra. Ele estava tirando um povo para ser liberto. E assim isso ia gerar guerra entre ele e Faraó, entre o povo e Faraó. Aí a gente pode entrar no ponto agora. Quando a gente prega o evangelho para um amigo nosso que não é cristão, a gente está vencendo uma guerra. Vocês sabiam disso? Que quando a gente está orando pela nossa família, pelos nossos pais, pelo nosso irmão, a gente está entrando numa guerra e vencendo ela, porque quando Jesus veio, ele venceu a morte, ele já venceu a guerra. Então é por isso que o nome de Jesus ele é exaltado acima de todos os outros nomes. E tem uma música que diz assim: em nome de Jesus os milagres acontecem, em nome de Jesus o inferno estremece. Então aqui a gente pode linkar Moisés do Velho Testamento e Jesus do Novo Testamento, nesse sentido de carrega a presença. Vai ser difícil, vai ter o faraó atrás de você, mas você carrega a presença. Busca, desenvolve, cresce em mim, que eu vou te colocar num ponto onde o faraó vai te ver, vai ver o povo, mas vocês vão estar sendo guiados por mim. E essa é a diferença de carregar a presença. Mesmo que a gente está sendo visto pelo nosso inimigo, mesmo que o nosso inimigo está nos odiando cada vez mais, a gente está seguindo a palavra de Deus, a gente está seguindo o discernimento, a gente está seguindo a palavra de Deus, a gente está seguindo o direcionamento de Deus. Mas, para isso, para seguir o direcionamento de Deus, nós temos que buscar intimidade, nós temos que buscar secreto, nós temos que buscar ouvir a voz de Deus. Aqui, para mim, fala muito comigo só isso aqui, ó. O Senhor disse a Moisés. Cara, o Senhor disse a Moisés. Deus falou com Moisés. Deus está falando com a gente. Esse tempo onde é muito mais fácil conversar com Jesus, onde é muito mais fácil entrar na presença de Deus. Será que o Senhor está falando com a gente? Imagine se fosse assim, vamos lá. O Senhor disse ao Igor, o Senhor disse ao Gabriel, o Senhor disse ao Luiz, o Senhor disse a Milena, o Senhor disse... Hoje o Senhor pode falar com todos nós. Só que a gente não consegue entrar nesse lugar do Santo dos Santos, porque o véu foi rasgado. A palavra diz, o véu foi rasgado. E a gente pode entrar no Santo dos Santos hoje. Hoje a gente entra no nosso quarto, fecha a nossa porta, chama o Senhor, clama ao Senhor e Ele virá até nós. Mas, cara, no tempo de Moisés era muito difícil, não tinha como. A pessoa tinha que ser muito centrada, muito fixa, os olhos eram muito fixos em Jesus, e os olhos eram muito fixos em Deus. E é por isso que eu fico abismado, eu fico observando, eu fico pensando assim, caramba, no Velho Testamento os homens eles eram guiados por Deus. Então, a busca deles era muito maior, o tempo deles com Deus devia ser muito maior com a vinda de Jesus. E também a morte de Jesus, a ressurreição que trouxe o Espírito Santo para a gente, o Espírito Santo para estar dentro de nós, estar perto de nós, já é uma luta, já é difícil para a gente orar, já é difícil para a gente buscar. Imagina para um homem que teve que resgatar o povo inteiro. Então, esse Moisés tem sido o cara que tem muito falado comigo sobre carregando a presença de Deus. Ele carregou a presença de Deus. Carregando a presença de Deus, ele carregou um povo, ele carregou muitas pessoas, milhares de pessoas. Claro que muitas pereceram, muitas pecaram. Vocês conseguem entender como é incrível que hoje o Senhor pode falar com todos nós, mas a gente não está subindo no altar, a gente não está subindo no monte, a gente não está construindo e fluindo na presença de Deus. Isso é algo, cara, que pega muito meu coração, porque Jesus morreu por nós. Ele morreu para que a gente possa ter esse tempo, ter esse lugar secreto de estar perto do Senhor. E a gente deveria ansiar por entrar nesse lugar. Não que todos nós vamos ser Moisés. Essa é uma frase que fala muito comigo, que eu não vou ser Moisés. Talvez eu não vou guiar um povo.
mas eu posso guiar um colega de serviço, eu posso guiar um adolescente, eu posso criar um amigo meu que está entrando na igreja e ainda não fluiu, amigos que estão fora, entendeu? A gente pode guiar uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas a partir da intimidade, a partir do monte, a partir do secreto, que hoje nós temos o Espírito Santo e nós conseguimos entrar na presença de Deus. Imagina um dia o Senhor falar a você que você tem que orar por alguém no seu trabalho. Se isso já não aconteceu, se já aconteceu, comenta aqui embaixo. Mas é sobre isso, é sobre subir no monte, é sobre Cristo, é sobre viver e conduzir, sair do meu quarto, eu sair daqui carregando a presença. É isso que o Espírito Santo está tratando em mim, carregando a presença. Moisés carregou a presença. E junto de Moisés vinha uma fila de pessoas que estava esperando para que ele se posicionasse para estar com Deus, para que o povo fosse liberto. Esse foi o meu devocional de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter uma série aí, talvez 2 ou 3 vídeos sobre isso. Mas carreguem a presença de Deus. Tenham o entendimento de que Deus vai revelar algo para vocês que não vai revelar a mim. O meu pastor, ele tem um sonho, e para mim isso já acontece, que é ter uma cidade, um lugar onde todos os empresários são cristãos, onde tu vai no mercado, é um mercado de um cristão. Só que a gente às vezes não consegue entender que isso já acontece. Só que os cristãos hoje não estão falando de Jesus, não estão falando de Deus, não estão pregando. Então, gente, o que Deus falou comigo é: sobe no monte, carrega a presença, como Moisés carregou, como Davi carregou, como Daniel carregou. Cara, vamos ficar no Velho Testamento, porque era muito mais difícil de ter a presença de Deus. Eram poucas pessoas que eram chamadas para ter a presença de Deus. Então, busquem a Deus. Gerem isso no quarto de vocês e levem para o trabalho, levem para a escola, carreguem, conduzam a presença de Deus. Nós somos apenas mordomos da palavra e da presença de Deus. Mas como que a gente vai falar de algo que a gente não conhece? Como a gente vai conseguir fazer isso, sabe? Então, fiquem com essa palavra. Que um dia o Senhor possa falar a vocês como Ele falou a Moisés. E assim conduzir um amigo, conduzir um colega. E assim me conduzir a levar alguém para a presença de Deus. Então, essa é a palavra. Carreguem a presença. Seja a pessoa que carrega a presença, seja a pessoa que ouve a voz de Deus. Pede para o Espírito Santo discernimento do Espírito. Pede para o Espírito Santo os dons do Espírito, os frutos do Espírito, para que as pessoas possam ver em nós, em mim, em você, nas ruas, no trabalho, no mercado, os frutos de Deus. E assim a gente possa abrir a nossa boca e falar de Jesus para as pessoas. Porque a palavra, ela tem muito poder. O que sai da nossa boca tem muito poder. Então que vocês possam falar do nome de Jesus. E que eu possa falar do nome de Jesus também. Então esse é o vídeo. Espero que vocês gostem. Vai ser mais uns 2 vídeos sobre essa série, sobre carregar a presença. Fiquem com Deus. Por favor, carreguem a presença de Deus. Carreguem a presença do Pai. Porque Ele é incrível. Jesus, Ele é incrível. Ele é maravilhoso. E Ele ama cada um de nós. Cada um de nós.